Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. No vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima, a gente falou como que a gente obtém a representação espaço-estado do sistema, tá? Como que a gente vê isso, mas ainda no caso contínuo. A gente precisa ver também como que a gente obtém essa representação espaço-estado no caso discreto. Só que aqui eu gostaria também de já abordar uma questão que é importante para a gente, que é como que eu faço para sair do sistema contínuo para o sistema discreto na representação espaço-estados. Lembrando lá o conceito de amostragem, aquela coisa toda que vem de passar do mundo contínuo para o mundo discreto, mas aqui com enfoque em espaço de estados, tá? Então a gente vai primeiro, num primeiro momento, a gente vai falar como que a gente sai de uma equação em espaço de estados que está do mundo contínuo para o caso discreto, e a gente vai tratar também como que a gente faz a solução dessas equações de estado no caso discreto. Tá legal? Então vamos lá. Muito importante isso. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como que a gente faz a discretização das nossas equações de estado contínuas, tá? Então, a gente vai retornar lá para a nossa representação em espaço de estados do mundo contínuo. E aí eu novamente peço para que você vá lá ver o vídeo da representação em espaço de estados do sistema contínuo para você entender o que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou tomar inicialmente aí na equação 14 as equações de estado contínuas do meu sistema, tá? Então, x ponto de t é igual a ax de t mais bu de t. X é o nosso vetor de variáveis de estado, u é o nosso vetor de variáveis de entrada. Y de t é igual a cx de t mais du de t. Novamente, y de t é o vetor, né, de variáveis de saída, x de t o nosso vetor de variáveis de estado, u de t o nosso vetor de variáveis de entrada. Tá? E a gente vai considerar que a gente deseja discretizar esse sistema com um tempo de amostragem TS. Tá? Ou seja, ao invés de eu ter toda a evolução dessa equação de estados ao longo do tempo contínuo, eu quero verificar como que eu faço isso para tempos discretos, ou seja, em que eu tenho amostras de tempo de amostragem em tempo de amostragem. E esse tempo de amostragem tendo aí o valor de TS. Tá? Bom, note que as variáveis de estado, todas elas, né, são tanto as variáveis de estado quanto as variáveis de entrada e as variáveis de saída, elas vão ser amostradas nessa mesma taxa de amostragem. E isso vai nos levar a uma sequência de amostras no tempo K. Esse K vai ser basicamente o quê? Um indexador inteiro do tempo de amostragem. Ou seja, agora eu só tenho amostras discretas, eu não tenho mais as variáveis em todo o tempo contínuo. Eu vou ter 0 tempo de amostragem, 1 tempo de amostragem, 2 tempos de amostragem e assim sucessivamente. Então, eu vou ter um contador K natural, tá? Que vai me falar qual que é o valor de cada uma dessas variáveis no tempo de amostragem. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o vetor de estados, né? Variáveis de estado x vetorial, tá? Ou seja, tem as várias variáveis neste vetor, só que todas elas amostradas no mesmo tempo, K vezes TS, ou seja, um contador inteiro do número de amostragens. Para tornar a nossa anotação um pouco mais compacta, eu vou escrever esses vários valores das variáveis em cada um dos instantes de amostragem simplesmente pelo indexador inteiro dele. Então, eu vou ter um x vetorial de K. Tendo entendido que cada um desses valores K é um valor que aponta, um valor inteiro que aponta para um indexador no tempo de amostragem. Então, eu vou ter lá 0 tempo de amostragem, 1 tempo de amostragem, K igual a 2 tempos de amostragem e assim sucessivamente, tá? Então, todas as minhas variáveis, o x, o u e o y vetorial, eles vão ser escritos agora em função desses instantes de amostragem que eu coletei as amostras, obviamente, das variáveis contínuas do meu sistema, tá? Eu ainda preciso abordar, ou eu preciso utilizar aqui alguma forma de escrever a derivada. Note que eu tenho aqui na expressão 14 o x ponto de t. Eu preciso escrever aproximar essa derivada, que é um conceito do mundo contínuo, para o mundo discreto. Então, aqui eu simplesmente vou abordar uma das formas de fazer a aproximação da derivada, né, por um caso discreto, tá? Que é basicamente aquela forma que a gente aprende lá nos cursos de cálculo antes de tomar o limite do TS tendendo a zero, o que levaria ao caso contínuo, tá? Então, meu x ponto de t, que é a derivada, tá? Ela vai ser aproximadamente x de k mais 1, ou seja, o valor da função x no instante k mais 1, menos o valor da função x no instante k, dividido pelo tempo de amostragem, a diferença no tempo entre essas duas amostras.
Obviamente, isso é uma aproximação. Isso só seria uma igualdade se o limite de TS, do tempo de amostragem, tendesse a zero. Tá? Então, é uma forma que a gente está fazendo aqui de uma aproximação discreta da derivada para poder representar esse sistema contínuo meu através de uma discretização. Tá? Se eu pegar este conceito aqui e essa definição de amostragem das variáveis e levar na expressão 14, primeiro, na primeira expressão, né? Primeiro, essa primeira expressão, x ponto é igual a ax mais bu, eu vou ver o seguinte, que olha, usando a aproximação de derivada, x de k menos 1 menos x de k vai ser igual ao tempo de amostragem multiplicado pela matriz A, x de k, mais TS multiplicado pela matriz B, U de K. E X e U, aqui no nosso caso, naturalmente são vetoriais, tá? São as variáveis de estado e as variáveis de entrada colocadas nos respectivos vetores X e U. Naturalmente, eu posso passar esse termo aqui para a direita, tá? Então, na equação 17, x de k mais 1 vai ser igual a TSA x de k mais x de k, que veio da expressão anterior, né, à esquerda, mais TSBU de K. Eu posso juntar esses dois caras aqui numa expressão matricial única, ou seja, TS vezes a matriz A, mais a identidade que vai multiplicar aquele x de K. Note que essa identidade ela tem que ter, obviamente, dimensões adequadas para que eu possa, né, colocar em evidência esse x de K aqui à direita. Tá? Então, TS vezes A mais a identidade x de K mais TSBU de K. Note que agora eu posso pegar essa expressão 18 e escrevê-la, representar essas matrizes que estão multiplicando ali, da forma que a gente já está acostumado. Ou seja, x de k mais 1 é igual a uma AD, uma matriz A discreta de x de k, em que essa matriz AD ela é representada, ou a conta que eu preciso fazer, é TS, tempo de amostragem, vezes a matriz do sistema contínuo, A, mais uma identidade de tamanho, de dimensão igual à da A, obviamente. Isso aqui vai formar para mim a matriz A do meu sistema discreto, tá? E aqui o TS vezes B, B é a matriz do sistema contínuo, né? Se eu pegar isso e multiplicar por TS, eu vou ter origem à minha matriz B do sistema discreto. Então, na expressão 19, eu tenho x de k mais 1 igual a AD x de k mais BD U de k, e eu tenho o formato da minha equação, primeira equação da representação espaço-estados, agora já no mundo discreto. Tá? A segunda equação é muito simples, né? Então, eu tenho y igual a cx de k mais du de k. Eu vou simplesmente fazer aqui uma nomeação burra, tá? Eu simplesmente vou chamar a minha matriz C contínua de CD, é a mesma matriz, tá? E a minha matriz D contínua de DD, simplesmente para manter a mesma nomenclatura que eu usei para a primeira expressão. Tá? Mas a matriz C discreta é a mesma matriz C contínua. E a matriz D discreta é a mesma matriz D contínua. O que muda é a expressão de evolução dos estados. Tá? Então, se eu pegar essa expressão 19 e essa expressão 21, eu chego na representação espaço-estados do sistema discreto. X de k mais 1 é igual a ADX de k mais BDU de k, é a expressão de evolução das variáveis de estado, e y de k é igual a CDX de k mais DD U de k. Então, essa aí é a expressão para a evolução das saídas ao longo do tempo. Então, usando essa forma de discretização, a gente consegue sair do nosso sistema contínuo para o nosso sistema discreto e ela costuma funcionar bem em vários casos práticos. A gente precisa tomar alguns cuidados para algumas classes de sistemas um pouco mais complicadinhas, mas, de forma geral, essa primeira forma de discretizar a minha equação de espaço de estados, ela me leva a um resultado adequado. Tá? Eu consigo sair do espaço de estados contínuo para esse espaço de estados discreto. Tá? Bom, agora, da mesma forma que a gente fez para o nosso caso lá do sistema contínuo, em que a gente fez também a solução da equação de estados, vou deixar aqui o card para vocês verem como que a gente fez isso, a gente quer fazer também a solução das equações de estado, só que agora para as equações discretizadas. Bom, novamente aqui a gente não tem integral e não tem derivada mais. Isso já ficou para o passado. Aqui o que a gente tem é uma equação recursiva. X de k mais 1 é igual a ADX de k mais BDU de k e y de k é igual a CDX de k mais DDU de k. O que a gente vai fazer? A gente vai ver como que essa recursão evolui no tempo. Então, vamos lá. O x1, ou x de k igual a 1,
tá? Ele vai ser igual ao AD x de 0 mais o BD U de 0. Lembrando que sempre que eu estou falando de x, de U e de Y, eu estou falando de um vetor. Vetor que contém todas as entradas ou saídas ou variáveis de estado naquele vetor para aquele instante de tempo, tá? Então, x de 1 é igual a AD x de 0 mais BD U de 0. O x de 2 vai ser o AD x de 1 mais o BD U de 1. Né? Simplesmente mudando aqui de k igual a, k igual a 1 para k igual a 2. Tá? E aí a gente vai ver o seguinte, olha, mas o x1 a gente já tem da expressão anterior. Então, essa expressão aqui ela vai ficar como AD ao quadrado x de 0 mais AD BD U de 0 mais BD U de 1. Eu posso repetir isso daí para frente. O x3 vai dar o AD ao cubo, o x de 0 e assim sucessivamente. Então, se a gente fizer essa recursão aqui, a forma geral que a gente vai ter para a evolução dos estados desse sistema, das variáveis de estado desse sistema, vai ser o seguinte. X vetor de k vai ser igual a AD elevado a k x de 0, tá? Então, é uma matriz AD, que é a matriz A do sistema discreto, elevado a késima potência, em que k é o instante de tempo que eu estou tratando. Mais o somatório de m igual a 0 a k menos 1, de AD de k menos, elevado a k menos 1 menos m, BD U vetorial elevado, U no instante m. Tá? Então, essa aqui seria exatamente a evolução da equação de estado no caso discreto. Tá? Já para a saída, a gente simplesmente pega esse vetor x de k e coloca aqui na expressão do y de k, na segunda expressão de 23. Tá? E aí a gente vai ver que a evolução da saída discreta, y de k, vai ser CD AD elevado a késima potência de x de 0, mais o somatório de m igual a 0 a k menos 1 de CD AD k menos 1 menos m, BD UM, né, 1 no instante m, mais o DD, a matriz D, discreta, multiplicada pelo U no instante k. Então, é assim que essa equação discreta ela evolui no tempo. Ou seja, as expressões 25 e 26 elas representam a solução da equação de diferenças associada a esse sistema. Equação de diferenças que ela veio da equação diferencial que a gente tinha do sistema contínuo, usando a discretização que a gente está adotando aqui. Tá? Essa é uma forma de fazer discretização. Tá? Há outras. Essa é uma forma simples que a gente consegue sair do caso contínuo e chegar no caso discreto. E aqui a gente já está abordando também como que a gente resolve, qual que é a solução dessa equação de diferenças que representa exatamente a solução do sistema, como que a saída no instante k ela é influenciada pelas entradas nos instantes anteriores e a evolução das variáveis internas daquele sistema. Tá? Então, é assim que a gente faz a evolução, a solução dessas equações de estado no caso discreto. Tá? Bom, é isso aí. A gente agora tratou o caso discreto de uma forma bem rápida. O próximo passo nosso é entender como que as nossas representações de espaço de estado, de função de transferência, elas conversam, elas têm que ter uma conversa, elas vêm da mesma equação diferencial. Como que isso se processa, tá? Isso a gente vai deixar para um próximo vídeo aí, para vocês verem como que é essa conversa, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.